A neve de Norilsk nunca era verdadeiramente branca. Pousava sobre a cidade em flocos cinzentos, já impregnada pela fuligem das chaminés da gigantesca fábrica de níquel que dominava a paisagem e a vida de todos. Para Lisa Petrova, cada floco parecia um pequeno lembrete da sujidade que se entranhava não só nas suas roupas de trabalho, mas também na alma daquele lugar gelado acima do círculo polar ártico. Dentro da fábrica, o ar era uma mistura acre de metal queimado, óleo rançoso e o suor de centenas de corpos a labutar. O ruído era uma constante sinfonia industrial, marteladas, silvos de vapor, o ranger de maquinaria pesada. A Lisa, com os seus 22 anos e uma figura esguia que parecia demasiado delicada para aquele ambiente brutal, movia-se com uma eficiência silenciosa. Os seus olhos amendoados e escuros, herança da sua etnia Buryat, observando tudo por baixo do lenço que lhe protegia o cabelo preto e liso. Ei, olhos puxados! A voz áspera de Ivan Volkov, o supervisor, cortou o barulho como um chicote. Achas que te pago para sonhares acordada? Aquele contentor não se vai mover sozinho. A Lisa encolheu-se instintivamente. Volkov, um homem corpulento na casa dos 40, com cabelo loiro oleoso e olhos azuis pequenos e frios, parecia ter um prazer especial em atormentá-la. Desde que chegara de uma pequena aldeia perto do lago Baikal, em busca de trabalho para sustentar a avó doente, a Lisa tornara-se o seu alvo preferido. Talvez pela sua aparência diferente, talvez pela sua quietude, que ele confundia com submissão. Desculpe, camarada supervisor, murmurou ela, apressando-se a empurrar o pesado contentor de limalha de metal. Os seus colegas, na sua maioria russos, pálidos e endurecidos pela vida em Norilsk, desviavam o olhar. Ninguém intervinha. O medo de Volkov era palpável. Ele aproximou-se, o seu hálito a tabaco barato e algo azedo a invadir o espaço pessoal dela. Da tua laia só se pode esperar lentidão e estupidez. Devias agradecer por teres um teto sobre a cabeça e um prato de comida, em vez de andares a vaguear pelas tuas steppes. A humilhação queimava-lhe o rosto, mas a Lisa engoliu a resposta que lhe subia à garganta. Confrontá-lo só pioraria as coisas. Aprendera isso da maneira mais difícil. Ela apenas baixou a cabeça e continuou o trabalho, sentindo o olhar trocista de Volkov nas suas costas. Aquele olhar que parecia despi-la da sua dignidade, camada por camada. Mais tarde, no seu pequeno quarto, num Khrushchevka, um daqueles blocos de apartamentos cinzentos e idênticos da era soviética, a Lisa sentou-se à mesa tosca. O quarto era espartano, mas imaculadamente limpo. Um único tecido Buryat, com padrões vibrantes de azul e laranja pendurado na parede, era a única nota de cor, uma teimosa lembrança do seu lar. Com as mãos calejadas, pegou numa caneta e numa folha de papel fino. Querida Babushka Oyun começou a escrever, a sua caligrafia surpreendentemente elegante. Omitiu o assédio de Volkov, a poluição que lhe irritava os pulmões, a solidão que era uma sombra constante. Em vez disso, falou do sol da meia-noite que em breve chegaria, de uma colega que lhe oferecera um chá quente, de como estava a poupar dinheiro. Mentiras piedosas para proteger o coração da sua avó, a sua única família, a sua bússola moral. Um breve flashback invadiu-lhe a mente. A sua aldeia, o cheiro a pinho e a terra úmida, a vasta extensão azul do Baikal, as histórias que a avó lhe contava sobre os espíritos da natureza e a força do seu povo. O sonho de estudar, de se tornar professora, parecia agora uma fantasia distante, enterrada sob toneladas de níquel e indiferença. Norilsk era uma prisão de gelo e metal, e ela, uma prisioneira silenciosa. No dia seguinte, na fábrica, um incidente menor ocorreu. Um velho torno emperrou, ameaçando parar uma linha de produção. Volkov, como sempre, procurou um culpado. Escolheu um trabalhador mais velho, Pavel, cujas mãos tremiam demasiado para lidar com a delicadeza da máquina. És um inútil, Pavel, sempre a estragar tudo, gritou Volkov, o rosto vermelho de raiva. A Lisa, que trabalhava perto e conhecia um pouco daquele tipo de maquinaria, aproximou-se discretamente. Enquanto Volkov continuava a vociferar, ela, com alguns ajustes rápidos e precisos, conseguiu que o torno voltasse a funcionar. Pavel olhou-a com gratidão silenciosa. Volkov, percebendo o que acontecera, fuzilou a Lisa com o olhar. Não disse nada, mas a ameaça nos seus olhos era clara. Ele não gostava que lhe roubassem os seus bodes expiatórios, nem que uma olhos puxados como ela mostrasse competência. Algumas semanas depois, a catástrofe aconteceu. Uma máquina crucial para a refinação do níquel, uma monstruosidade de engrenagens e tubos conhecida como a Besta,
avariou-se com um estrondo metálico ensurdecedor, seguido de um silvo agudo de vapor sobreaquecido. O pânico instalou-se na secção de Volkov. A produção pararia por dias, talvez semanas. As cabeças iam rolar. Volkov empalideceu. Ele sabia, melhor do que ninguém, que a besta vinha dar problemas há meses. Os relatórios de manutenção acumulavam-se na sua secretária, ignorados. O dinheiro destinado à sua reparação ou substituição. Este tinha tido outro destino, provavelmente para cobrir as suas crescentes dívidas de jogo ou para agradar a algum superior com um presente generoso. Mas Volkov era um sobrevivente, um rato astuto habituado a escapar de esgotos. No meio da confusão, dos gritos e da correria, os seus olhos frios fixaram-se em Elisa, que observava a cena, paralisada pelo choque. Uma ideia perversa e conveniente começou a formar-se na sua mente. Rapidamente, enquanto ninguém prestava atenção, ele pegou numa chave de bocas que Elisa deixara na sua bancada e atirou-a para perto da base da máquina avariada. Depois, com a autoridade de quem descobre um crime hediondo, começou a gritar, apontando para a ferramenta e depois para Elisa. Sabotagem! Foi ela! Eu vi! Esta incompetente andou a mexer onde não devia. Provavelmente uma espiã de outra fábrica, a tentar arruinar-nos. É típico da laia dela. Destruir o que os outros constroem. A Lisa foi arrastada para o escritório do diretor da fábrica, um homem corpulento e de rosto impassível, chamado Boris Gromov. Volkov, com ares de herói ultrajado, apresentou a sua evidência, a chave de bocas e o testemunho forjado de 2 trabalhadores aterrorizados que ele coagira a concordar com a sua versão. Eu não fiz nada, gaguejou a Lisa, a voz a tremer, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Eu estava do outro lado da secção. Gromov olhou-a com frieza. Senhorita Petrova, as evidências são claras. O supervisor Volkov é um homem de confiança. Está suspensa, sem vencimento, enquanto decorre a investigação. E aconselho-a a confessar. Se não o fizer, as coisas podem tornar-se muito desagradáveis. A polícia será envolvida e, quem sabe, talvez até outras consequências para quem não coopera. A ameaça velada de deportação, mesmo sendo ela cidadã, pairava no ar, uma tática comum para intimidar minorias. Desesperada, a Lisa sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Estava sozinha, acusada de um crime que não cometera, numa cidade hostil onde a sua palavra não valia nada contra a de um homem como Volkov. Os poucos conhecidos que tinha em Norilsk começaram a evitá-la, como se a sua desgraça fosse contagiosa. Foi então que ouviu um nome sussurrado por uma velha senhora que vendia pão perto do seu prédio, Mikhail Sokolov. Um jornalista acabado, disse a velha, bebe mais do que escreve, mas antigamente ele desenterrava verdades que ninguém queria ver. Sem outras opções, a Lisa engoliu o orgulho e o medo e procurou o pequeno e decadente jornal local onde Sokolov supostamente ainda trabalhava. Encontrou-o numa sala dos fundos, rodeado por pilhas de jornais velhos e uma nuvem de fumo de cigarro. Mikhail Sokolov era um homem na casa dos 50, magro, com ombros curvados, cabelo grisalho despenteado e uma barba por fazer. Os seus olhos, cansados e injectados, ainda guardavam uma centelha de antiga combatividade. — O que quer? Perguntou ele, a voz rouca sem levantar os olhos do papel que fingia ler. A Lisa hesitou. Eu preciso de ajuda. Fui acusada injustamente na fábrica. Sokolov soltou uma risada cínica. Outra injustiçada? A cidade está cheia delas, menina. Não sou assistente social. A Lisa estava prestes a dar meia volta, as lágrimas a quererem saltar-lhe dos olhos, quando se lembrou de algo. A máquina. A besta. Ela tinha um problema no veio de transmissão. Fazia um barulho estranho há semanas. Eu até comentei com a Zina da limpeza. Se Volkov diz que eu a sabotei com uma chave de bocas, ele está a mentir. Uma chave não faria aquele tipo de estrago no veio. O detalhe técnico, dito com uma convicção inesperada, pareceu despertar um leve interesse em Mikhail. Ele finalmente levantou os olhos e encarou-a, vendo não apenas uma jovem assustada, mas alguém com uma inteligência observadora. Volte amanhã, disse ele, a voz um pouco menos áspera. Traga tudo o que se lembrar. No dia seguinte, uma aliança improvável começou a formar-se. Mikhail, com uma relutância que ia diminuindo, começou a fazer perguntas, a anotar factos. A Lisa, sentindo um vislumbre de esperança pela primeira vez em dias, esforçava-se por recordar cada detalhe sobre os hábitos de Volkov, os problemas da máquina, quem estava presente no dia do acidente, quem poderia ter visto algo. Mikhail, usando velhos instintos e alguns contactos esquecidos.
Um polícia de baixo escalão que lhe devia um favor de outros tempos, um antigo sindicalista agora amargurado, começou a investigar discretamente. A Lisa, por sua vez, arriscava-se a regressar às imediações da fábrica, conversando com os poucos colegas que não a hostilizavam abertamente. A maioria tinha demasiado medo para falar, mas uma senhora da limpeza mais velha, também ela de uma minoria étnica do Cáucaso, deu-lhe uma pista. Volkov costumava guardar documentos sensíveis numa gaveta trancada do seu escritório desarrumado, e por vezes esquecia-se da chave no bolso do casaco que deixava pendurado. Descobriram que Volkov tinha dívidas de jogo consideráveis num bar frequentado por gente duvidosa. E mais importante, Mikhail conseguiu, através do seu contacto na polícia, acesso velado a relatórios de manutenção da fábrica que tinham sido convenientemente arquivados. Vários deles mencionavam problemas graves com a besta, com pedidos de reparação urgente assinados por outros supervisores, mas aparentemente ignorados pela gestão, ou por Volkov. Dmitry Orlov, um colega de trabalho mais jovem de Alisa, magro e com um ar perpetuamente assustado, era visto a observá-la de longe com uma mistura de medo e culpa. Alisa lembrava-se dele estar perto da máquina pouco antes do acidente. Tentou falar com ele, mas Dmitry fugiu, murmurando desculpas. Era óbvio que ele sabia de algo. Volkov, entretanto, não tardou a perceber que Alisa não estava quieta e resignada como ele esperava. Alguém lhe deve ter contado sobre as suas visitas ao jornalista. Uma noite, quando Alisa regressava ao seu prédio, Volkov interceptou-a num beco escuro. Ouvi dizer que andas a fazer perguntas, olhos puxados, sibilou ele, o seu rosto perigosamente perto do dela, e a meter o nariz onde não és chamada, juntamente com aquele jornalista bêbado. É melhor para ti esqueceres essa história. Norilsk pode ser um lugar muito frio para quem não sabe o seu lugar. E seria uma pena se algo acontecesse a velhinhas doentes em aldeias distantes, não achas? A ameaça velada à sua avó gelou o sangue de Alisa. Mas, estranhamente, também acendeu uma nova chama de raiva e determinação dentro dela. Alguns dias depois, Mikhail encontrou um envelope anônimo, enfiado por baixo da porta do seu escritório improvisado. Dentro, uma fotocópia. Era um pedido de reparação urgente para a besta, datado de 3 semanas antes do acidente, detalhando exatamente o problema no veio de transmissão. O mais incriminador era uma nota manuscrita no verso, com a caligrafia inconfundível de Volkov. Ignorar, temos outras prioridades, presente diretor K. Ao lado, a assinatura de Volkov. Dmitry Orlov, incapaz de suportar o peso da sua consciência, tinha finalmente agido. Alisa e Mikhail olharam para o papel. Era a prova de que precisavam. A negligência criminosa de Volkov, a sua tentativa de encobrimento, tudo estava ali. Mas sabiam que o jornal local, controlado por figuras próximas da administração da fábrica, nunca publicaria aquilo. A polícia de Norilsk, provavelmente comprometida, também não agiria. Temos de ir para fora, disse Mikhail, os olhos a brilhar com uma intensidade que Alisa nunca vira nele. Lembro-me de um antigo colega, Victor. Trabalha agora para um website de notícias independente em Moscovo. Um daqueles que não tem medo de meter a mão no vespeiro. Enquanto Mikhail, num cybercafé poeirento para evitar ser rastreado, tentava contactar Victor e enviar cópias digitalizadas dos documentos, Volkov, alertado por um dos seus informadores de que Alisa e o jornalista estavam prestes a causar problemas sérios, decidiu que era a altura de uma ação mais drástica. Se a história chegasse a Moscovo, a sua carreira e talvez a sua liberdade estariam acabadas. Naquela noite fria e ventosa, quando Alisa saía do seu prédio para se encontrar com Mikhail e saber das novidades, Volkov e 2 capangas musculosos, figuras sinistras que ela já vira rondar o bar onde Volkov jogava, emergiram das sombras. Ora, a nossa pequena sabotadora, troçou Volkov, bloqueando-lhe o caminho. Parece que tens andado muito ocupada. Ouve, vamos facilitar as coisas. Dás-nos todos os papéis que tu e aquele jornalista de meia tigela juntaram e prometes esquecer esta história. Em troca, talvez eu convença o diretor a não apresentar queixa formal. Podes até voltar para a tua aldeiazinha fedorenta. Os 2 capangas aproximaram-se, cercando Alisa. O medo, frio e paralisante, ameaçou engoli-la. As palavras de Volkov sobre a sua avó ecoaram na sua mente. Por um momento pensou em ceder, em entregar tudo apenas para que aquilo acabasse. Mas então algo mudou dentro dela.
Uma vida inteira de pequenas humilhações, o desprezo constante pela sua etnia, a injustiça flagrante daquela armação, a imagem da sua avó a ensiná-la a ser forte como os cedros do Baikal. Tudo isso convergiu num ponto de pura e fria raiva. A Lisa endireitou os ombros. O tremor nas suas mãos parou. Olhou Volkov diretamente nos olhos, e pela primeira vez não havia medo no seu olhar, apenas uma determinação gélida. Eu não tenho medo de si, Ivan Volkov, disse ela. A sua voz surpreendentemente firme, ecoando no beco silencioso. Você não me vai silenciar. Você é um mentiroso, um ladrão e um cobarde, e toda a gente vai ficar a saber. Volkov e os seus capangas ficaram momentaneamente surpreendidos pela sua inesperada resistência. Nunca tinham visto assim. Nesse instante, como se fosse um sinal, Mikhail Sokolov apareceu na esquina do beco. Ele desconfiara que Volkov poderia tentar algo e seguir a Lisa à distância. "Larga, Volkov!" gritou Mikhail, a sua voz mais forte do que a Lisa alguma vez ouvira. Ele brandia o seu telemóvel velho. "Estou a gravar tudo e a polícia já foi chamada." Era um bluff, mas um bluff convincente. A confusão instalou-se. E para aumentar a surpresa, Dmitry Orlov, que por acaso passava na rua e vira o início da abordagem intimidadora, começou também a gritar do outro lado da rua: "Deixem-na em paz! Assassinos!" Outras janelas dos prédios vizinhos começaram a abrir-se. Luzes a acenderem-se, vozes curiosas e alarmadas a perguntarem o que se passava. A última coisa que Volkov queria era uma multidão de testemunhas. Amaldiçoando em voz baixa, ele fez um sinal aos seus capangas. "Isto não acaba aqui, sua cabra Bariat", sibilou ele para a Lisa, antes de desaparecerem na escuridão, frustrados e pela primeira vez parecendo menos confiantes. A Lisa tremia, não de medo, mas da adrenalina e de uma nova e estranha sensação de poder. Ela não recuara. Ela lutara com as únicas armas que tinha, a sua voz e a sua verdade. A história, com as provas irrefutáveis, as cópias dos relatórios de manutenção, a nota incriminadora de Volkov, o testemunho de Alisa e a investigação de Mikhail, foi enviada para o website de notícias em Moscovo. Victor, o antigo colega de Mikhail, reconheceu a importância do material e publicou-o alguns dias depois. O artigo causou um pequeno escândalo local em Norilsk e alguma agitação nos círculos industriais mais vastos. A administração central da empresa de níquel, sediada em Moscovo e preocupada com a má publicidade nacional, agiu rapidamente para controlar os danos. Ivan Volkov foi sumariamente demitido. Emitiram uma declaração vaga sobre rever e reforçar os procedimentos de segurança e conduta dos funcionários. Nenhuma acusação criminal formal foi apresentada contra Volkov. Simplesmente desapareceu da vida pública, talvez transferido para uma posição obscura noutra cidade remota, ou protegido por conexões que iam além da fábrica. A corrupção tinha raízes profundas. A Lisa foi chamada novamente ao escritório do diretor Gromov. Desta vez, o tom era diferente. Pediram-lhe desculpa de forma protocolar e um pouco constrangida pelo mal-entendido. Ofereceram-lhe o emprego de volta e uma pequena compensação financeira pelo transtorno e pelos salários perdidos. Mikhail Sokolov, sentindo um orgulho e um propósito que não experimentava há anos, publicou um artigo mais detalhado no seu pequeno jornal local, agora que a história já era pública e ele tinha a cobertura do website de Moscovo. Alguns leitores até lhe ligaram a dar os parabéns, algo que não acontecia há muito tempo. Dmitry Orlov, que encontrara a coragem de gritar naquela noite, era agora tratado com um novo respeito por alguns colegas, enquanto outros ainda o olhavam com desconfiança por ter causado problemas. Alguns meses depois, o outono começava a dar lugar ao longo inverno de Norilsk. A Lisa Petrova estava na pequena e fria estação de comboios. Ela não aceitara o emprego de volta na fábrica. O ambiente continuaria hostil e as memórias eram demasiado dolorosas. Com o dinheiro da compensação e as suas parcas economias, comprara um bilhete só de ida. Ia para uma cidade mais pequena no sul da Sibéria, mais perto da sua aldeia, onde ouvira dizer que havia uma escola técnica com cursos noturnos. Talvez, apenas talvez, o seu sonho de estudar não estivesse completamente morto. O comboio apitou, um som melancólico que se misturava com o vento gelado. A Lisa olhou pela janela do vagão, vendo a paisagem desolada de Norilsk, com as suas chaminés fumegantes e os seus blocos de apartamentos cinzentos, a afastar-se lentamente. No seu colo, um livro de gramática russa e uma carta da sua avó Oyun, cheia de palavras de sabedoria e amor. Um pequeno e tímido sorriso brotou nos seus lábios. Ela